Olá, seja bem-vindo e obrigado pela tua participação e pela tua companhia junto ao tutorial. Para fazermos o efeito que nós vimos aí na introdução, nós vamos utilizar aqui um texto em conjunto com o Add Extra Objects, que vai nos permitir fazer efeitos bem interessantes aqui nos nossos caracteres. Vamos começar o nosso experimento. Vamos adicionar na área, com Add, um objeto Text. Texto adicionado, vamos aproximar. Vamos rotacionar esse texto pelo eixo Z em 90 graus. RZ 90, Enter. Vamos usar o gizmo aqui para ver melhor. Para editar o texto, a gente pode entrar no modo Edit Mode. A gente usa aquela borrachinha do teclado, computador, e aqui a gente pode reeditar o texto que desejar. Eu vou escrever aqui a palavra cipó. Vamos então voltar para o modo Object Mode. Este texto aqui, vocês podem notar que ele traz a característica de um objeto de curva. Notem que aqui no esquematizador é a curva que representa. Para eu poder alterá-lo, eu vou aqui no editor de propriedades e buscar a letrinha A. Vou fazer o primeiro passo aqui, que é mudar o tipo de fonte que eu estou utilizando aí para o texto. Então eu vou vir aqui em fonte, abrir, e aqui na opção regular, como eu estou utilizando o sistema Windows, eu vou clicar nessa pastinha. Eu sou levado à pasta de fonte do sistema Windows. Caso vocês estejam utilizando outro sistema, seja o Linux ou o Apple, vocês entrem na pasta de texto de vocês. Então eu vou buscar uma fonte qualquer aqui. Bem, eu já achei uma fonte aqui que eu vou utilizar, que é essa BRLN-SDB. Se o seu sistema não tiver essa fonte, use uma qualquer que seja com uma formatação mais preenchida, que é bem mais interessante para o texto. Então, selecionando essa fonte, eu vou dar o Open Fonte e os nossos caracteres aqui representarão essa fonte que eu carreguei aqui nas configurações do texto. Só que agora eu preciso transformar esse texto num objeto de malha para fazer o efeito que eu preciso. Então eu vou vir aqui em Object, na opção Convert Tool, eu vou selecionar essa opção chamada Mesh from Curve. Eu agora não tenho mais como editar o texto, a não ser que eu dê um Ctrl Z para voltar à ação e transformar esse objeto que virou malha agora em texto novamente. Se eu entrar com esse objeto agora no modo Edit Mode, perceba que ele é um objeto com caracteres, formados, porém de vértices, arestas e faces. É com isso que eu vou fazer o efeito que eu preciso. Vou utilizar a letra A para selecionar todo esse texto e vou utilizar a ferramenta de extrusão EZ para estender essa face para cima pelo eixo Z. Com isso eu dou um aspecto tridimensional ao nosso texto. Eu vou arrastar com a mãozinha aqui e aproximar, mas vamos selecionar todo esse texto para separar os seus caracteres. Perceba que aqui no esquematizador ele é apenas um texto. Vamos utilizar a letra A e com o texto todo selecionado nós vamos usar o atalho chamado P. Clicando P, nós vamos abrir o menu Separate. Vamos escolher essa opção By Loose Parts. Veja que quando eu clico aqui, todos os caracteres foram separados, exceto o acento. Para separar o acento, eu preciso encostar o cursor em cima, clicar a tecla L, eu seleciono o acento e agora eu uso o P novamente e dessa vez eu vou usar o Selection. Notem que aqui na nossa esquematizadora, do texto 001 até o texto, eu tenho todos os objetos que estão aqui selecionados. Nós vamos voltar com eles para o modo Object Mode. Com eles selecionados, nós vamos usar a rotação em Y, 90 graus. RY90, colocamos o nosso objeto em pé. Vamos agora enquadrar para que a gente possa ver esse texto. Vamos vir aqui no menu superior, em Edit, que é o editar, selecionar o Preferences, que são as preferências, clicar em Add-ons, que são os complementos, e aqui na lupinha nós vamos escrever a palavra Extra. Vejam que surge dois add-ons extra, um de curva e outro de mesh, que é malha. Nós vamos ativar o de curva, então nós selecionamos essa caixinha da esquerda. Se vocês quiserem usar sempre, vocês clicam aqui no canto inferior esquerdo e utilizam esse Save Preference. Se vocês só quiserem usar dessa vez, basta selecionar e sair. Bem, esse add-on, se vocês olharem aqui no Add, quando vocês selecionarem curva, ele vai trazer, além das curvas práticas, outras curvas que podemos utilizar para muitos efeitos. Mas para usarmos as ferramentas que precisamos, nós vamos abrir o menu que fica aqui na direita, que é a barra N. Clicando a tecla N de navio, nós vamos ter aqui um menu chamado Create, onde nós temos essa opção chamada Spline Generator. É aqui que nós vamos gerar o efeito. Vamos abrir aqui essa setinha. Temos três opções, Spiral Fit, Bounce Spline e o Catenary. Nós vamos usar esse do meio, que é o Bounce Spline. Vamos selecionar primeiro a letra C
E aqui nós vamos clicar em Bounce Spline. Ele cria um emaranhado de fios por dentro desse caractere. Se eu usar aqui a visão em wireframe, o fio está aqui, mas está uma quantidade muito grande. Então nós vamos diminuir, abrindo as suas configurações. Em Bounce nós vamos usar 800 apenas. Vamos mudar esse Random Seed para 2. E com essa configuração feita na primeira letra, nós vamos aplicar nos demais a mesma configuração. Isso vai ser fácil. Selecionamos o I, clicamos em Bounce Spline. Ele vai repetir a mesma configuração feita anteriormente. O P, Bounce Spline, o O, Bounce Spline e por fim um acento, Bounce Spline. Se olharmos a visão no modo sólido, percebo que eu ainda tenho os caracteres que eu utilizei para fazer esses objetos que vocês vão ver aqui na esquematizadora, que passam a ter o nome de Bounce Spline, e são curvas. Então eu vou tirar apenas os textos, selecionando o text 001 até o último texto aí, e com ele selecionado eu vou usar o botão direito, Delete, eu fico somente com o efeito daqueles emaranhados aí criado com o Edge Curve. Nós vamos agora utilizar a visão pelo modo renderizado. Vamos selecionar a letra C e, aproveitando que esse objeto ainda é um objeto curva, nós vamos vir aqui no ícone de curva e vamos vir na opção chamada Geometria. Nós vamos buscar essa opção chanfrar, que é o bevel. Em déficit, que é a profundidade, nós vamos digitar o valor 0.005 e criamos o emaranhado de forma tridimensional. Eu vou manter aqui essa formatação. Para eu não ter que digitar toda vez esse número, eu vou clicar nessa caixinha, vou usar o Ctrl C para fazer a cópia desse valor. Vamos então selecionar a letra I. Vamos voltar no bevel. Em déficit, vamos clicar e vamos usar o Ctrl V para colar aqueles valores. E vamos repetindo isso aqui para os demais caracteres. Ctrl V, no O, Ctrl V, e por fim no acento, Ctrl V. Já tendo criado o efeito, vamos então selecionar a letra C para criar um material específico para ela. Eu vou utilizar aqui a adição de materiais, New. Vamos utilizar aqui um Base Color verde. E para repetir esse mesmo material para os demais, nós vamos selecionar a letra I. Em vez de clicar em New, nós vamos clicar aqui na esferinha e selecionar aquele material criado na letra C. Ó. Repetindo isso para todas as letras. Pronto, já temos o nosso texto com o efeito aí de cipó criado neles. Vamos dar agora o Shift A para adicionar uma mesh plane. Vamos dar um S para aumentar. Vamos selecionar agora todos os caracteres com Shift pressionado, cada um individualmente com Shift. Vamos ativar o transformador e vamos trazer com a setinha ele para o centro da área. Vamos enquadrar a nossa câmera. Antes nós vamos fechar essa barra aqui N, clicando em N. Vamos selecionar a opção de vista de câmera. Se vocês quiserem travar a câmera de vocês, usem o N. E aqui na opção View, vocês habilitam essa opção chamada Lock Camera to View. Com isso vocês travam a câmera. Usando a tecla N, eu posso agora usar aqui a lupinha para aproximar, usar o gizmo para rotacionar e usar a mãozinha para arrastar. Consigo fazer a articulação com a câmera fixa aqui na nossa área. Para dar um efeito melhor aqui no nosso ambiente, nós vamos utilizar uma imagem como plano de fundo, que vai ser uma imagem HDRI. Eu só queria lembrar vocês que todos esses caracteres que nós criamos aqui, eles estão aqui como objetos de curva. Então, se eu quiser transformar em mesh cada um, basta selecionar cada um, clicar o botão direito, converte to mesh. E aqui eu posso usar em Word, em vez de cor, que vocês estão vendo aqui a cor cinza, posso alterar essa cor mexendo aqui, ó, no fundo, botar a cor que eu desejar, ou posso usar uma imagem. Então, para usar a imagem, eu clico no pontinho, aqui eu vou ter a opção chamada Environment Texture, que é a textura de ambiente. Quando eu clico, esse fundo aqui vai ficar rosa, porque ele está guardando uma imagem HDRI para fazer o efeito. Essa imagem vocês podem baixar aí junto à internet. Imagem HDRI é uma imagem de alta resolução. Então, baixando essas imagens, vocês salvam numa pasta e aqui eu vou selecionar na minha pasta onde eu salvei a imagem, vou usar uma imagem qualquer. Exemplo, essa daqui. Se eu der o Open Image,
o efeito que essa imagem vai criar sobre a cena é esse efeito que vocês estão vendo. Aqui eu posso agora selecionar um plano, aumentar, e posso dar uma cor nesse plano diferenciada. Eu venho em Material, New, se eu quiser usar um Diffuse, eu mudo aqui de Principal BSDF para Diffuse. Posso usar aqui uma cor chegada ao laranja, mais escura aqui para o efeito. Eu posso vir em Word, clicar em Strength, no pontinho, e selecionar a opção Ray Depth. Então, se eu movimentar aqui, vocês não vão ver aquela imagem no fundo, vão ver só a luminosidade dela interagindo aí no efeito do texto. Até o próximo tutorial, forte abraço!